Uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir sua Bíblia Sagrada no livro de Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 3. Pensando no texto de hoje, meus irmãos, pensei na palavra família. E poucas palavras despertam sentimentos tão profundos e tão complexos ao mesmo tempo quanto essa palavra. Para muitos, família é sinônimo de amor incondicional, de apoio, de refúgio. Para outros, pode ser sinônimo de ausência, de conflito e de expectativa frustrada. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós nos preocupamos com a nossa família e todos nós desejamos, no fundo, pertencer a uma família. Você já se pegou tentando proteger alguém da sua família por achar que ele estava indo longe demais? Já se preocupou tanto com alguém que você teve a vontade de segurá-lo, mesmo sem entender o que ele estava fazendo? Ou será que você já se sentiu, por mais próximo que fosse de alguém da sua casa, existia ali uma barreira que te deixava do lado de fora? Essa realidade é universal, cristãos ou não, todos nós temos essa tensão, amar, proteger, mas nem sempre compreender, estar perto de alguém, mas no coração estar distante, fazer parte do mesmo sangue, mas não falar a mesma linguagem. Foi exatamente isso que aconteceu com a família de Jesus Cristo. Eles o amavam, mas não o entendiam. Estavam por perto, mas não estavam dentro daquilo que ele estava fazendo. Isso nos leva a uma pergunta que serve para todos nós hoje. O que realmente define uma família? Será que são laços biológicos? Será que são emoções? Será que é a tradição? Será que é apenas a presença física? Ou existe algo mais profundo, algo mais ligado à eternidade, que define quem de fato faz parte da família, mas não a família de sangue, uma família eterna, a família do próprio Rei Jesus. Para quem ainda não crê em Jesus, essa pergunta ela também importa. Você pode ter boas intenções, valores morais, amor pela espiritualidade, você pode ter respeito pela fé dos outros, mas será que isso te coloca dentro da família de Deus? Será que o simples fato de você estar por perto de pessoas da igreja, mas sem compromisso, ou já ter conhecimento culturalmente, sem respaldo bíblico de quem é Jesus, te torna verdadeiramente da família dele? E para quem já é cristão há algum tempo, tem outra reflexão, talvez até mais urgente. Porque é possível, meus irmãos, estar dentro da casa de Deus, mas do lado de fora do coração de Deus. É possível estarmos tão ocupados com o ministério, com a nossa rotina, com a rotina de programação de igreja, que nós podemos esquecer o mais importante, que é obedecer à vontade do Pai, seguir a Cristo como Ele é, não como gostaríamos que Ele fosse. É isso que o texto de Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35 vai nos falar. Veja comigo o texto sagrado, vamos ler Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Diz o seguinte:
Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto, chegaram sua mãe, seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, como já temos visto, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito em um momento delicado da história da igreja primitiva. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos, outros enfrentavam provações severas, e a pergunta que pairava no ar era, vale a pena seguir a Jesus? E até onde estamos dispostos a ir com Ele? Neste cenário de dor e incerteza, Marcos ele escreve com urgência. Nesse cenário, ele não nos apresenta uma longa genealogia no livro de Marcos, como Mateus, nem longos discursos, como no Evangelho de João. O que temos aqui é ação, é movimento, é foco, um retrato vívido de como Jesus, que já foi mostrado, servo de Deus, o rei que não veio simplesmente para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, como nós vemos lá em Marcos capítulo 10. Marcos ele quer formar, então, com isso, discípulos comprometidos. Ele quer que vejamos Jesus não apenas como um mestre admirável, mas como o Messias rejeitado que venceu pela cruz. Para isso, Marcos ele divide o seu evangelho em dois grandes blocos. Capítulo de 1 a 10, a gente vê o serviço do servo. Jesus atende, Jesus cura, Jesus ensina, Jesus exorta, Jesus desafia, Jesus chama. E a pergunta que o texto dos capítulos de 1 a 10, ele a todo momento vem em nossa cabeça é, será que conhecemos Jesus? Será que conhecemos Ele mesmo? Ou só ficamos com as partes convenientes a nós? Próximo bloco, capítulos 11 a 16 de Marcos, nós vemos o sacrifício do servo. Aqui, Jesus, ele está caminhando para a cruz. E a pergunta é, será que eu estou disposto a seguir Ele, mesmo que isso me custe tudo? É nesse primeiro movimento do Evangelho, o do serviço, que nós encontramos a passagem que lemos hoje. Jesus já havia feito milagres, já havia chamado discípulos, já havia confrontado líderes religiosos, sua popularidade estava crescendo cada vez mais entre as multidões,
mas também, juntamente com o crescimento das multidões que queriam ouvi-lo, crescia-se a oposição. E até mesmo a sua família começou a questioná-lo. Mas, diante disso, o Rei Jesus, ele vai nos mostrar, através da narrativa de Marcos, veremos quem é a verdadeira família de Jesus e quais são as preocupações da família verdadeira de Jesus. Então, nós iremos ver hoje as preocupações da família verdadeira do Rei Jesus. Acompanhe aí comigo a primeira preocupação que nós veremos. Versículos 20 a 30, iremos ver que uma preocupação da verdadeira família de Jesus é saber quem realmente Jesus é. E nós vamos ver que esse texto, ele fala justamente da família verdadeira de Jesus, porque ele acaba falando no versículo 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha mãe, essa é a minha verdadeira família. Então, desde o início dessa narrativa, Marcos, ele quer nos levar a essa direção, primeiramente refletindo se nós sabemos corretamente quem é Jesus. Acompanhe aí comigo no texto, versículo 20. Então ele, Jesus, foi para casa. Nós sabemos que pelo Evangelho de Marcos, que a casa que Jesus ele tinha como base ministerial é a casa de Simão e André, na cidade de Cafarnaum. A gente já viu nos capítulos anteriores. E o que é que aconteceu então? Não obstante, a multidão, que era a multidão que estava com ele próximo ao mar, certo? Que nós vimos nos versículos anteriores, afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer, e se a gente for no original tem pão, nem podia levantar a mão e colocar o pão na boca, ele e seus discípulos. E isso já nos revela algo. Parece que Jesus Cristo, ele tem uma prioridade tão grande que isso faz ele renunciar muitas vezes à sua refeição. E as multidões, elas estão tão sedentas pelo reino e pelo rei, pela mensagem, que o tempo é chegado, que o arrependimento está aí disponível, que eles não deixam nem o Rei Jesus comer, de tão sedentos que eles estão por essa mensagem, nem os seus discípulos. E aí, versículo 21 continua, veja qual é a reação dos parentes de Jesus. E quando os parentes de Jesus, e aí, meus irmãos, uma pequena pausa, para a gente entender algo que o Evangelho de Marcos faz constantemente. Eu não vou ficar explicando isso a todo momento, mas nesse trecho bíblico é importante. E os estudiosos dizem que Marcos ele usa uma técnica chamada sanduíche. Ele pega uma parte, vamos supor que é um pão, e outra parte do pão, e aí no meio tem o recheio. Então, na primeira informação que nós vemos dos versículos 20 a 21, a gente vê que é família de Jesus. Depois, quando a gente vai versículos 30 a 35, é o quê? Família de Jesus, mais uma vez. E no meio, a gente vê escribas e fariseus. Então, quando a gente lê esse texto aqui no versículo 21, os parentes de Jesus, a gente sabe a resposta que nós estamos lendo. Quem são os parentes de Jesus? Versículo 32 vai dizer: mãe, seus irmãos e irmãs, ou seja, Maria, os irmãos dele, como Tiago, que escreveu a epístola que nós temos na Bíblia, Tiago, ele estava lá, e os outros irmãos também estavam lá, e eles ouviram isso o quê? E aqui tem uma referência anterior, que Jesus ele não estava se alimentando, então eles ouviram isso. E eles ouviram o que mais? E aí eles ouviram outra coisa. Vamos continuar o texto, que diz assim: saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então,
Maria, mãe de Jesus, o Tiago, que escreveu a carta que nós temos na Bíblia, eles ainda não tinham entendido quem Jesus era. E eles foram motivados com intenções boas, aparentemente. Eles foram na intenção de resguardar Jesus, de falar: Jesus, se alimenta mais, cuida do seu corpo. E, meus irmãos, será que na nossa mente nós estamos também, assim como a família de sangue de Jesus, que por não compreender quem Ele é, que colocava Ele como um louco, alguém fora de si, será que nós estamos incentivando a prioridade pessoal? Se preocupa consigo mesmo, meu irmão, minha irmã, cuida do seu trabalho, pense em si. E pasmem, meus irmãos, eu já vi numa igreja presbiteriana, pelas minhas andanças, um pregador renomado pregar 3 dias: ame a si mesmo primeiro, para depois amar os outros. Isso não tem nada mais antibíblico do que isso. O Evangelho, ele vai te levar a considerar Deus e a missão de Deus mais importante do que sua própria vida. Isso, se você entendeu que Jesus Cristo é o Rei e Senhor dos Senhores. Isso vai fazer com que você se preocupe menos com o seu bem-estar e mais com o compromisso de avanço do reino. E a família de Jesus não tinha compreendido ainda quem Ele é, e estava freando Jesus frente à missão que Ele tinha, de morrer, de renunciar à sua própria vida em resgate de muitos. Será, meus irmãos, que nós estamos priorizando a missão do Rei em detrimento do nosso próprio bem-estar pessoal? Porque quantos de nós podemos dizer assim: Claudino, eu estava comendo, estava tão ocupado com o reino de Deus que eu parei assim, eu estava evangelizando, eu estava discipulando, eu cheguei em casa, eu fui me sentar para comer e veio alguém pedindo oração. Quantos de nós será que vivemos algo que o nosso Rei viveu? E podemos falar isso porque o nosso Rei, ele era esse tipo de servo, que não se importava com a sua própria saúde, mas priorizava a saúde espiritual dos outros e a missão do reino e do reinado. O reino chegou, essa era a prioridade dele: arrependam-se. Essa era a sua mensagem, mas a sua família de sangue não compreendeu isso. E aí falou: Jesus, nós queremos cuidar de você, nós amamos você, nós queremos cuidar, você tem que cuidar, você tem que se alimentar. Será que quando você vê na nossa igreja alguém que renuncia tanto a si mesmo, pelo compromisso do Evangelho, você fala: tá bom, você tem que cuidar de você mesmo? Ou será que você incentiva para que o Evangelho progrida não só no coração daquela pessoa, mas também na nossa igreja local? Será que aquela pessoa ela tem renunciado tanto a si mesmo, que ela tem renunciado a redes sociais, que ela tem renunciado a amizades com pessoas do mundo, que ela tem renunciado a momentos que ela poderia estar com amigos e confortável, longe do Evangelho? Será que você diz: vá curtir a sua vida, aproveite um pouco, minha filha, meu filho, porque daqui a pouco você vai ficar velho? Qual tem sido o sentido e o critério de aproveitar a vida para a gente, meus irmãos? Porque para o nosso Rei, o critério de aproveitar a vida e de fazer a sua vida útil era renunciar à sua vida pelo bem-estar dos outros, porque o reino é chegado. Arrependam-se. A família de Jesus não entendeu isso, tinha uma intenção boa, mas uma motivação ruim. A motivação ruim era prender Jesus. Eles
ouviram o discurso de que Jesus ele estava fora de si. E se a gente for pegar o Evangelho de Marcos, capítulo 1 até o capítulo 3, até o momento, a oposição ao rei Jesus foi descrito como os escribas, os fariseus e os herodianos. Pessoas importantíssimas do meio religioso judeu. Essas pessoas estavam falando para a família de Jesus que Jesus estava louco. E aí a família de Jesus falou, não, nós vamos pegá-lo sob custódia. Nós vamos prendê-lo. E se você vê, no decorrer da narrativa de Marcos, Marcos vai falar que Jesus não pode ser preso, que Jesus não pode ser contido. Na verdade, é Jesus que prende o valente. É Jesus que vem para prender todos os poderes das trevas. Meus irmãos, minhas irmãs, não desincentivem, não desencorajem alguém que está querendo renunciar à sua própria vida ao Evangelho. Quantos de nós podemos dizer assim, eu quero que meu filho seja pastor, eu quero que meu filho, minha filha seja missionário. Isso aí reflete muito do nosso coração, porque a gente sabe que é uma vida de renúncia, é uma vida difícil, é uma vida de muito compromisso com o reino de Deus e pouco compromisso consigo mesmo. E isso serve para a gente questionar, será que nós sabemos quem realmente é Jesus e pertencemos à família dele? Porque a família de Jesus não compreendia. E conforme nós vamos seguindo, o versículo 22 diz o seguinte, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. E quando a gente analisa, meus irmãos, veja, a narrativa diz assim, os escribas, que eram pessoas que já estavam em conflito com Jesus na Galileia, em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Se você vê a distância do século I entre Cafarnaum e Jerusalém, vai dar mais ou menos uns 190 quilômetros. Seria 4 a 6 dias, lógico, dependendo de vários critérios, se era transporte, se estava chovendo, uma série de fatores. Mas imagine, essas pessoas, importantes líderes da nação, que tinham o domínio das escrituras, que as pessoas viam como pessoas espirituais, popularmente na época, essas pessoas, elas investem 4 a 6 dias de viagem. E, meus irmãos, hoje em dia, a gente sabe que viagem é caro, até hoje em dia. Naquela época também era caro. E essas pessoas investem 4 a 6 dias de viagem. Para quê? Para dizer, Jesus está possesso. Foi isso. E isso já fala muito para a gente, porque se uma pessoa, ela investe seu tempo, seu recurso, só para atacar Jesus, se nós sabemos quem realmente Ele é, o que nós investimos no reino. Como tem sido administrado o nosso tempo, como tem sido administrado as nossas finanças, porque o mundo investe em si mesmo. O mundo, ele está investindo para o avanço das obras das trevas, assim como os escribas daquela época estavam. Eles fizeram todo esse investimento e disseram, Jesus, você está possesso de Beelzebul. E aí, quando a gente vai analisar, meus irmãos, essa palavra, a gente vê, não vou demandar muito tempo, mas a gente vê resumidamente que se refere a um deus cananeu, e seria como se os escribas estivessem acusando assim, Jesus, você não é Deus, você está representando um Deus falso. Que foi algo que a gente já viu no capítulo 2,
que eles fizeram, né? Eles ficaram escandalizados, porque Jesus dizia que perdoava pecados. E perceba, eles não vão questionar as coisas que Jesus está fazendo, eles não vão questionar cura, eles não vão questionar a expulsão de demônios, eles não vão questionar, você disse que é Senhor do sábado, eles não vão questionar que ele disse que era o noivo da nação, eles não vão questionar essas coisas, eles vão simplesmente para dizer o que ele é. Você é um Deus falso. Em vez deles serem agentes do reino, pessoas que estavam cotidianamente estudando a palavra de Deus, não conseguiam enxergar que Jesus era o rei prometido conforme o profeta Isaías. E eles estão agindo contra Jesus. Eles estão falando, Jesus, você é um agente das trevas. Vê comigo, no restante do texto, diz assim, versículo 22 ainda. E o que é que eles diziam mais? É pelo maioral, que essa palavra significa príncipe. É pelo príncipe dos demônios que você, Jesus, expele os demônios. Então eles estavam dizendo, olha, você é um representante de Satanás, você é um espírito impuro, e você expulsa os espíritos impuros, porque o seu rei, Satanás, está agindo sobre você. E depois Jesus ele vai responder então a essas pessoas, vai dizer o seguinte, versículo 23 até o 26, vamos ler. Diz assim, então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, tal reino não pode permanecer. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então, Jesus ele faz uma analogia, dizendo que vocês estão falando é ilógico, porque, meus irmãos, se você assume que Jesus Cristo, ele é uma coisa, subentende-se outras coisas dessa sua dedução. Então, se aquelas pessoas elas estão assumindo que Jesus Cristo não é Deus, e na verdade ele é um representante de Satanás, então eles estão falando algo totalmente incoerente, porque Satanás ele não iria dividir o seu próprio reino, ele não iria querer o fim do seu próprio reinado. E aí, derrubando logicamente essa falácia dos religiosos, versículo 27, Jesus diz o seguinte, mas ninguém pode entrar na casa do valente, ou seja, de Satanás, para roubar-lhe os bens. Quais eram os bens que Satanás tinha como sua propriedade? As pessoas, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus ele está falando então que ele tem tanto poder, ele é o próprio Deus, que ele consegue na verdade amarrar Satanás, e ele consegue ter domínio sobre Satanás. E perceba, até o momento dos capítulos de 1 a 3, a gente não viu Satanás, mas viu espíritos impuros, vimos Jesus expulsando demônios, e essa é a representatividade no Evangelho de Marcos. Não é que Jesus, ele subjugou plenamente Satanás. Satanás, ele atua ainda, mas existe uma restrição, onde a atuação de Satanás, ela vai até Jesus chegar ali, porque ele amarra os representantes de Satanás, e quando ele amarra os representantes de Satanás que dominam
as pessoas, essa pessoa, ela é liberta dos poderes das trevas. E, meus irmãos, será que nós realmente cremos nisso? Será que nós atribuímos a Jesus que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele conquistou todos os poderes das trevas? Porque é isso que nós vemos o apóstolo Paulo falando para nós. Que a conquista que Jesus teve sobre todos os poderes das trevas, ela é por extensão a conquista da sua família espiritual, a conquista do corpo de Cristo. E se era a conquista do corpo de Cristo, porque nós não estamos continuando o ministério de expansão do reino e de vitória sobre os poderes das trevas, primeiramente na nossa vida. Será que os poderes das trevas, Satanás, tem nos seduzido ao pecado, à ira, à mentira, à falta de amor entre os irmãos? Será que fora daqui, na sua família mesmo, no seu casamento, você tem priorizado o reino de Deus e o Rei, e você tem mostrado a luz que é Jesus na sua casa, fazendo uma leitura bíblica com seu filho, com sua filha, uma devocional de casal? Como você tem refletido essa conquista que Jesus ele já fez, se você e se eu dizermos que Ele é Rei, que Ele é o servo sofredor? Como nós temos reagido? Ou será que nós temos reagido como os escribas, mas quem sabe não de uma maneira tão radical, de dizer que Jesus, Ele representa Satanás, mas as nossas ações têm mostrado que Jesus, Ele não é tudo isso na nossa vida, mas que existem outras prioridades na nossa vida que o nosso Rei, Jesus. E veja o que é que isso pode desencadear, meus irmãos. Essa falta de sensibilidade, essa falta de compromisso em dizer que Jesus Cristo é o Rei, que nós nos arrependemos, que nós cremos que o reino é chegado, e a gente vai só falando isso de boca e não vivendo. Veja o problema disso, versículo 28 a 30, acompanhe comigo no texto. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, quantas blasfêmias forem. E aí o texto continua, versículo 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, mas visto que é réu, ou seja, que é culpado de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Veja o que é que Jesus Cristo está falando para os escribas. Meus irmãos, os escribas eram professores de EBD, eram pastores, eram presbíteros, era a liderança da época. E de onde é o perigo maior de surgir a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é de fora, não. É da igreja. É da família ali, daquelas pessoas que estão no nosso meio. Pode ser de nós mesmos. E o que a gente vê nessa blasfêmia do Espírito Santo, e se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que Deus, Ele sempre está disposto a perdoar os arrependidos. Então, o que a gente conclui? Que essas pessoas, elas chegam numa cegueira tal
que elas têm uma dureza de coração tão grande que elas vão até o final da vida delas em dureza e cegueira. Mas essas pessoas podem ser pastores, presbíteros e membros da igreja presbiteriana. Porque Jesus Cristo está falando contra essas pessoas, que é onde está surgindo isso. A dureza, a cegueira, meus irmãos, espiritual pode ser tão grande que a gente acha que conhecimento é alguma coisa, mas ele é alguma coisa associado à ação. É isso que Marcos está falando para a gente. Quando a gente vai, por exemplo, para 1 aos Coríntios, capítulo 8, Paulo vai falar assim: o conhecimento produz orgulho, mas o amor edifica. Então veja, conhecimento, saber quem é Jesus, dizer que Jesus é rei, dizer que Jesus é Senhor, dizer que Jesus é tudo para a sua vida, mas a sua vida revela dureza de coração, cegueira. Talvez você e eu, se a nossa vida revela isso, nós podemos estar caminhando para o pecado eterno. Se a sua vida e se a minha vida revela soberba, orgulho, falta de amor, o amor que Cristo demonstrou aqui, de preocupação não com si, não com a refeição que ia colocar na boca, mas ele diz: não, vou parar para ouvir. Então, meus irmãos, talvez nós estejamos vivendo uma vida de orgulho e de um pecado perigoso, que o autor aos Hebreus vai falar. Tem gente que experimentou, tem gente que experienciou, mas não quis. Essa é a dureza de coração. Essa é a única blasfêmia. Se você quer saber o que é a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, Deus perdoa todas as coisas para um coração arrependido. Mas Marcos ele não está querendo fazer um estudo detalhado do que é a blasfêmia, mas ele está querendo falar que todos aqueles que são arrogantes e duros de coração, que não entram na zona do desconforto que é o Evangelho, eles estão revelando a dureza e a cegueira dos seus corações, apesar de estar na igreja, apesar de ser pastor, apesar de ser presbítero ou o que for. E é assim que os fariseus eles estavam procedendo, os escribas. Meus irmãos, nós estamos vendo preocupações da família verdadeira do Rei Jesus. E a primeira preocupação é saber corretamente quem Jesus é, versículos 20 a 30. E a segunda preocupação é ter um relacionamento real com Jesus, versículos 31 a 35, acompanhem comigo. Versículo 31, Jesus diz, Marcos diz: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Veja, nós já sabemos, pelo início do texto, que a visita da família de Jesus não foi amistosa, não. Estavam querendo prender, eles estavam querendo pegar Jesus sob custódia. Maria, mãe de Deus, Tiago, que escreveu a epístola, eles estavam querendo fazer isso. Agora eles estavam querendo fazer isso e mandaram chamar Jesus para o lado de fora. Isso é significativo, porque a família de Jesus, ela estava aparentemente perto de Jesus, mas estava distante, estava do lado de fora. E eles estavam mandando chamar Jesus porque eles queriam prendê-lo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós temos uma caminhada cristã. Talvez você cresceu num lar cristão, eu não cresci num lar cristão. Teve avós que oravam e caminharam com você desde pequenininho, desde o berço, ou até já frequenta a igreja durante muito tempo, ou desde que você se entende por ser humano.
Mas talvez você esteja como a família de Jesus. Você está perto, na superfície, mas no seu coração você está distante. Você está do lado de fora, mesmo sabendo quem Jesus é. Talvez você e eu, nós dizemos, eu creio em Deus. Mas nós vivemos no íntimo do nosso coração o nosso próprio ritmo, as nossas próprias prioridades, os nossos próprios desejos, assim como a família do Mestre. E Marcos, ele está falando através dessa narrativa, através do discurso de Jesus, que a gente vê no versículo 35, a minha família verdadeira não são os que estão fora, não. Não são os que acham que estão perto na superfície, mas é aquele que no coração respondeu, eu me arrependo, eu creio em ti, e abandona tudo e vai seguir. E torna Jesus Cristo a prioridade da sua vida. Esse é aquele que pertence à família do rei. Talvez você e eu, nós estamos nesse prédio, no domingo, e a pergunta é, será que eu estou apenas ao redor, ou estou presente religiosamente, eu estou cumprindo funções na igreja, e é isso que me move? Eu sou um cumpridor de funções, se eu não estiver ali, isso não acontece. Essa é a sua motivação. Sua motivação não é o rei, não é o próprio Senhor da obra, mas é apenas a obra, na superfície. Um verdadeiro relacionamento com Jesus, minha irmã, meu irmão, exige uma rendição completa nossa, à vontade de Deus. Não só religiosamente estarmos aqui na EBD pela manhã, que muitos não têm estado, na reunião de oração, que muitos não têm estado também, e no culto à noite, que às vezes a gente, vez por outra, falta, pode ser por motivos realmente urgentes, e quem sabe isso é o Senhor, não sou eu não, meus irmãos. Quem sabe o seu coração é você e Deus. Continuando o texto, vemos no versículo 32, muita gente, uma multidão, estava assentado ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, estão lá fora, à tua procura. Então, ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe, meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, em círculo, disse, eis, olhe, minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família verdadeira de Jesus, meus irmãos, não é família de sangue, não é porque você nasceu na igreja e desde pequeno você é ensinado na igreja, não é isso. A verdadeira família de Jesus não era aquelas pessoas que eram da sua linhagem sanguínea, não eram só judeus, não eram só aquelas pessoas que tinham o Antigo Testamento em suas mãos, mas o que define a verdadeira família de Jesus é a fé, é a obediência e é estar próximo dele inteiramente. Ele olha ao redor e ele diz, esses são, vocês não são não, com a sua própria família. Esse é o nível de prioridade do nosso rei com relação à sua missão. Qual é a dor, meu irmão, minha irmã, que você sofre por estar priorizando a missão do rei?
Nada. Claudina, eu não sofro nada. Trabalho normal, acordo de manhã, durmo à noite tranquilo, venho no culto de noite. Não renuncia a nada. A obediência a Jesus é uma vida normal, uma rotina. Se eu olhasse para a pessoa do mundo que não tem a Jesus e olhasse para você ou para mim, e eu não tem diferença. A diferença é que ele está no culto e de manhã está na EBD. Só que o mundo, ele tem o culto dele também, meu irmão. Ele cultua nas festas, ele cultua nas baladas. Ele está lá também, ele tem a rotina normal dele, dorme, que nem a gente. Mas o que é que diferencia a gente, para a gente dizer, eu sou da família verdadeira do rei? É o arrependimento, é o seu e o meu interior ser mudados de uma forma tal que às vezes nem a nossa própria família ela é mais profunda em relacionamento do que a nossa família na igreja. Veja a profundidade que o nosso rei está falando. Porque, meu irmão, minha irmã, se isso é verdade, nos leva a um questionamento. E eu? Quantas pessoas eu conheço da minha igreja? Eu sinto necessidade de me relacionar com os outros da igreja? Como eu vejo que é uma família? Porque Jesus Cristo, ele tem a família dele de sangue, mas ele está priorizando outra família. Que ele diz assim, esses que me obedecem e fazem a minha vontade, esses são minha família. Aí nós temos a nossa família, Igreja Presbiteriana Memorial, os membros dessa igreja, e a pergunta é, como é que nós nos relacionamos com a nossa família? Nos preocupamos com a nossa família? Chamamos as pessoas da nossa família para a nossa casa? Porque Jesus, ele chamava. Nós nos importamos com o bem-estar da nossa família em um nível tal que a gente para o que está comendo e aí diz, não, eu vou resgatar aquela pessoa que está precisando de mim. Ou será que a nossa família de sangue, ela sempre é prioridade? Porque se a nossa família de sangue sempre é prioridade, talvez isso revele no meu coração e no seu coração que existe um problema interior de não transformação, de não arrependimento, de não priorização de que o reino é chegado. Mas eu só me preocupo comigo. O meu dinheiro, a minha força, o meu compromisso, o meu tempo é para a minha família, Claudino. É para os meus, pastor. Eu não vou dar prioridade para as pessoas da igreja, eu nem conheço. Jesus, ele diz o contrário. Aquele que me obedece, aquele que tem compromisso com o reino, ele é da minha família. E você e eu sabemos que muitas vezes na nossa família temos pessoas que nem crentes são. A nossa verdadeira família é a família eterna, é a família da fé, é aqueles que foram transformados e se apropriaram da mensagem do rei, se arrependeram e confessaram os seus pecados, e agora fazem parte dessa família, e nós iremos encontrar cada um deles na eternidade. Meus irmãos, será que Jesus, ele redefine a família para nós? Acredito que sim. Ele não nega os laços biológicos que nós temos. Não devemos, de maneira alguma, abandonarmos nossa família. O próprio Jesus não desprezou sua mãe, seus irmãos, nem seus afetos humanos. Você vai ver, nos finais do Evangelho, que ele se preocupa muito com sua mãe, Maria.
mas ele aponta para algo mais profundo, para algo mais transformador, para algo eterno. A verdadeira família dele são os que fazem a vontade do Pai. Jesus, ele não está procurando fãs, ele não está procurando pessoas que fiquem próximas a ele simplesmente, superficialmente, mas ele está procurando aqueles que de fato são discípulos, foram transformados interiormente, e ele está reunindo uma família que se define pela obediência ao Pai, e não pela conivência emocional. Jesus Cristo, ele nos pergunta: você quer fazer parte da minha família? Não é por mérito, não é pelo que você tem, não é pelo seu emprego, não é pela sua notoriedade na sociedade, não é pelo seu esforço, é pela fé exclusivamente. É só você falar: eu me arrependo, eu reconheço esse Rei, eu reconheço Jesus como o Rei e Senhor da minha vida, a tua vontade é a minha vontade, eu renuncio a minha vida como aqueles pescadores para te seguir e para te servir. Se você respondeu isso no seu coração, e se eu respondi isso no meu coração, eu faço parte dessa família do Rei Jesus. Convido a igreja a fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Tu nos chamasse para dentro, mesmo quando estávamos do lado de fora. Nos deste lugar em Tua família, não por causa do sangue humano, mas por causa única e exclusivamente do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Hoje nós queremos responder com fé e obediência diante de Ti, meu Senhor. Queremos conhecer o Senhor por quem o Senhor é, por esse rei diferente de qualquer rei, que serve, que se sacrifica, que renuncia à sua própria vida e prioriza o bem-estar dos seus súditos, dos seus discípulos. Deus nos ajuda, de fato, a enxergarmos a identidade do nosso Rei, a identidade de servo, e nos assemelharmos a Ti, Deus, como verdadeira família, servindo, valorizando o serviço, nos comprometendo com a prioridade do reino e do arrependimento. Deus, nos ajuda, nos capacita pelo Teu poder, pela vitória que o Senhor conquistou sobre os poderes das trevas, pelo Teu poderio que amarra Satanás e que nos liberta. Nos ajuda, Deus, a realmente termos um relacionamento contigo verdadeiro. Nos capacita a espelharmos uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de desconforto para o avanço do Teu reino, e nos ajuda a não nos preocuparmos com nós mesmos, mas preocuparmos com a nossa família espiritual, que o Senhor nos deu na nossa igreja local. Nos ajuda, Deus, a construirmos e a edificarmos o Teu corpo, a Tua família na fé. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.